nome do Senhor. Aleluia. Nossa amada, quando falou aqui do sangue do Cordeiro, nos faz lembrar para a gente entrar nesse texto. Quando recebeu uma ordem, aleluia, que o espírito da morte passasse ali no Egito, o Senhor deu uma ordenança que passasse o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Quando o espírito da morte passasse e a casa que estava marcada pelo sangue do Cordeiro não teria morte. Deixa eu já liberar para você: se tem a marca de Cristo na tua casa, a morte não vai passar lá, não terá velório. Aleluia. Quando a morte vai passar, que vê a marca de Cristo, bate de retirada, porque não tem poder mais do que o nosso Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, nós estamos acabando de ler um texto que falou muito ao meu coração desde domingo. Aleluia. O texto vai dizer aqui algo muito rico: o poder da perseverança da oração. Aleluia. Lucas, ele vem relatar esse fato. Eu gosto muito desse negócio porque é algo detalhado. Ele vai dizer que Pedro e João junto ia para o templo, aleluia, na hora da oração nona, 3 horas da tarde. Ele não ia desligado, ele ia ligado os dois. Coisa boa é crente ligado. Coisa boa é alguém quando já sai da sua casa, já entende para onde vem, já vem com propósito. Não espera as irmãs dizer da glória a Deus, não. Ele já sai da sua casa com desejo no coração de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Tudo começa no capítulo 1. Aleluia. Havia uma promessa, uma recomendação que ficasse em Jerusalém até do alto seja revestido de poder. Quer receber a promessa de Deus? Não saia do lugar da bênção, permaneça no lugar da bênção. Aleluia. Havia uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 2 foi derramado, aleluia, o poder do Espírito Santo, e todos estavam reunidos na mesma casa em um só propósito, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora nós vemos 2 homens que estavam também naquele momento e foram cheios do poder do Espírito Santo. Coisa boa é quando a gente entende que a gente é cheio para uma finalidade. Não é para mostrar para ninguém que a gente é cheio, que a gente tem, não. Porque Deus, ele tudo faz com propósito, tudo ele faz para a glória dele. Não é para mostrar para homem que a gente tem, que a gente pode, não. É com o propósito de resgatar a vida de alguém. E agora o texto vai dizer: subindo Pedro e João para a oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, aleluia, que era coxo, e todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa. Para que, irmã Maria? Para pedir esmola, porque desde o ventre da sua mãe ele tinha uma deficiência, e quem ia dar um emprego a um deficiente? Ninguém. Aleluia. A única solução dele era a mendigança, e todos os dias alguém trazia e colocava na porta do templo, na porta principal, para quem entrasse, visse, percebesse que ele estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fico imaginando quantas vidas entrou dentro daquela igreja e viu aquele homem ali e não fez nada. Não é assim que acontece, irmão. Aleluia. Só quem é cheio de Deus, ele faz a diferença. Aí me lembra a Bíblia: verei a diferença de quem serve e de quem não serve. Porque quem serve a Deus, ele tem compaixão para com o seu próximo. Aquilo que ele tem, ele não fica só para ele, aleluia, mas ele distribui para alguém. E esses 2 homens perseveravam em oração, aleluia. E quando vamos estudar, nós aprendemos que os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, 9 horas da manhã. Acontece que aconteceu
aconteceu? Ele estava orando. 3 horas da tarde, 15 horas, ele estava orando. Aleluia. Quando era noite, no pôr do sol, eles perseveravam em oração. E nós precisamos, como igreja, perseverar em oração. Não é só quando tudo está bom, não. Não é quando as coisas estão favoráveis, não. É quando está difícil mesmo. Aleluia, porque ninguém sabe o dia da manhã. O dia da manhã pertence ao Todo-Poderoso. E nós precisamos orar, perseverar em oração. Através da perseveração, aleluia, eles perseveraram na comunhão e no partir do pão. Olha que coisa linda, aleluia. E algo aconteceu. E eu estava falando com Deus, Senhor, aquele homem todos os dias alguém colocava ali, aleluia, na porta do templo, e o povo estava acostumado, e os judeus religiosos, aleluia, eles tinham costume de dar dinheiro, aleluia, mendigo. Eles achavam que era favorável esse ato de dar dinheiro. Só que Pedro e João, ele tinha muito mais do que dinheiro. Aleluia. Quem não gosta de dinheiro, irmão? Se a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro, mas o dinheiro não é tudo na nossa vida, porque não adianta a gente ter dinheiro e não ter a presença. É rico, aleluia, tem carro, tem muitas casas, muita conta no banco, mas é vazio de Deus e precisa de Deus. Irmã, quer dizer que você não gosta de dinheiro? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é a presença de Deus que não gosta. Aleluia, a gente precisa. Eu não posso fazer o dinheiro o meu Deus, não é isso? Eu não posso estar com o meu coração preso ali, mas que eu preciso, eu preciso. E esse homem, ele precisava, já estava acostumado. Como ele sabia que aqueles homens tinham o costume de fazer isso, aleluia, então ele ficou bem na porta principal, para que todo mundo visse. E agora nesse dia que vai Pedro e João para oração, e quando chega na porta percebe algo que não era normal. O homem estava sentado em cima dos seus pés, os seus pés com uma deficiência. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai liberar uma palavra, aleluia. Ele vai olhar para aquele homem e vai dizer: olha para nós, não temos prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Coisa boa é falar no nome de Jesus. Você sabe o que significa falar no nome de Jesus? É agir pela autoridade, aleluia, pelo poder, porque os apóstolos, ele ministrava cura pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que opera. Aí eu te pergunto, para que a gente quer poder, se muitas vezes a gente quer ver o enfermo e a gente não tem misericórdia? Não é assim que acontece? Mas o poder já está sobre nós. Quanto é batizado com o Espírito Santo? Quase todo. Revestimento de poder, você já está revestido. Aleluia. E eles entendiam, aleluia, o que eles faziam não era por eles mesmos, era pelo Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para a gente não se gloriar, para a gente não achar que a gente é muito bom, que a gente vai pelo nosso mérito. Não. Eles ministravam cura para aquele coxo que estava na porta do templo. Aleluia, o que ele tinha dentro dele, eles agora vai liberar. Olha para nós, não temos prata. Sabe o que ele quer dizer? Eu não tenho riqueza, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho dentro de mim vale mais do que tudo. Levanta desta situação. E a Bíblia diz, quando ele libera a palavra, ele estende as mãos sobre aquele homem, e de repente diz a palavra de Deus que os seus pés começou a ficar o quê? Firme. Aquilo que estava torto, os ossos começou a ir para o lugar.
lugar. Coisa boa é quando Jesus chega. Quando Jesus chega, não tem deficiência certa. Quem sabe algumas deficiências têm impedido da gente ser avivado. Algumas deficiências na nossa vida têm impedido da gente se aproximar de Deus. Aleluia. E nesta noite Ele hoje quer tirar deficiência em nós, começando pela minha vida. Porque às vezes a gente olha pra gente, a gente vê olhando assim, tá tudo perfeito, né? Mas tem alguma coisa que tá me impedindo de eu me aproximar dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele quer tirar. Eu não sei qual é a tua deficiência, para você entrar no querer do Senhor, para você entrar na vontade dele. Quem sabe você ser usado por Deus para levantar a vida de alguém que está caído. Aleluia, porque o evangelho que nós servimos é esse aí. Recebeu o revestimento de poder, agora vai fazer a obra. Agora vai dizer para alguém: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Aleluia, a palavra que sair da tua boca, o Senhor vai honrar você e o milagre vai acontecer, porque não é mérito teu não, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que está habitando em você. Então tem poder. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder e autoridade para levantar alguém que está caído. Narai, emando cando faço naramandarai. E o Espírito Santo já habita em nós. Para de questionar, para de reclamar, usa autoridade, porque você não está falando o nome de qualquer um. Nós estamos falando em nome de Jesus. Esse nome, ele tem um poder muito grande. Aleluia. Ele próprio vai dizer aqui que eles ministravam a cura. Aleluia. Não foi mérito dele não, não foi no próprio poder dele não, foi o próprio Espírito Santo que fez aquele homem andar. E quando ele estende as mãos, os seus pés começam a se firmar. Aleluia. E de repente ele dá um pulo, ele dá um salto e entra com ele dentro do templo, adorando a quem digno de toda adoração. Cadê você que veio adorar? Ele está aqui. Aleluia. Se ele está aqui, então levante a tua mão, adore a ele, reconheça tudo que ele fez por você. Porque nós temos muito que agradecer, irmãos. Nós temos muito que agradecer. Só o fato da gente deitar e acordar já é o motivo da gente agradecer. Ele tem sido fiel, Ele tem cuidado de nós. O mesmo Deus que usou esses homens aqui é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou não, quem mudou fomos nós. Muitas vezes nós estamos até dentro da casa, mas estamos muito distante dele. Ele quer nos usar com poder e autoridade para dizer para o mal: tu vai sair, porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Você sabe que é isso? É no nome de Jesus. E quando ele entra no templo, que alguém percebe, alguém vai dizer assim: mas aquele que entrou saltando, louvando, não é aquele que estava sentado mendigando? Não é aquele que todos os dias alguém colocava ali na porta? Não é aquele? E de repente eles ficaram pasmados, eles ficaram com os olhos fixos naqueles homens, tudo espantado. E eu gosto desse negócio que na mesma hora Pedro não deixou a glória entrar nele. Pedro entendeu que ele era somente o instrumento, mas quem fez a obra foi o Todo-Poderoso através da vida dele. Porque muitas vezes as pessoas acham que eles que faz. Não. A gente é só instrumento. Se ficou na brecha, pode ficar certo que ele vai usar o instrumento. Quanto vai ficar na brecha? Eu tenho ficado na brecha. Ontem eu estava ministrando, foi alma para Jesus. Vale a pena, não vale? Eu falei para o Senhor: Senhor, no meu aniversário não quero nada, eu quero alma. Eu quero alma, Jesus. Aleluia. Estou aqui, usa a minha vida. E a moça ouviu a palavra do Senhor Jesus, e antes de acabar ela disse: eu quero aceitar esse Jesus. Vale a pena
servir, mesmo na dor, no sofrimento. Mas quando alguém levanta a mão e diz: eu quero esse Jesus, alegra o nosso coração. Glória a Deus, isso é bom demais. E agora Pedro vai repreender, vai dizer: por que vocês estão maravilhados? Por que vocês estão olhando tanto para nós, achando que foi a nossa própria virtude, a nossa própria santidade que fizemos esse homem andar? Não foi nós não, foi aqueles em que vocês negaram, foi aquele que, aleluia, vocês escolheram Barrabás e crucificaram ele. Foi ele que fez esse homem andar. Isso é ter humildade e reconhecer, irmão. Aleluia, ele não cresceu o peito, não estufou o peito. Poxa, eu sou bom demais, eu sou santo demais. Olha, através de mim, aquele homem estava coxo, desde o ventre da sua mãe. E agora aquele homem entra na casa saltando, dando alegria. Olha como eu sou bom. Isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso, da gente achar que a gente é capacitado de tal forma. Se Jesus não fizer, aleluia, nada acontece. Tu pode ter capacidade como for. Você lembra de Pedro, esse mesmo Pedro que estava pescando, aleluia, passou a noite toda pescando. Quem é o dono do mar, irmão? Não é Jesus? E quem criou os peixes? Aleluia, ele mesmo que criou. Eu quero conjecturar que naquele dia ele deu ordem aos peixes: não vai sair nenhum peixe, fica todos vocês escondidos, porque eu quero encontrar com alguém, eu quero ter um encontro com um homem. Aleluia, a Bíblia diz: quando é de manhã cedo, ele já está lavando a rede, decepcionado, frustrado, porque passou a noite toda e nada apanhou. E eu gosto desse negócio, porque quando a gente está no nosso limite, quem é que chega? Jesus. Quem é que chega, a igreja? Ele está chegando aí no teu limite. Ele está chegando aí nessa situação que aos teus olhos não tem jeito. Ele está chegando para te socorrer. Quem acredita nessa verdade? Aleluia. E Pedro sabia, tinha experiência com o mar. Aleluia, era pescador, o pai foi pescador, quem sabe o avô foi pescador. Mas naquele dia o Senhor disse: não me importa que você conheça o mar, nesta noite tu não vai pegar nada de peixe. Aleluia. Jesus se aproxima, vendo tantos barcos, tinha 2 barquinhos ali na beira da praia. Jesus pede um barco emprestado e entra no barco de quem? De Pedro. Era um tratar, era ali, Deus queria chamar aquele homem para um negócio. Aleluia. Quando Deus chama um homem, uma mulher para uma grande obra, ele frustra, ele deixa a frustração chegar. Que é isso, irmã Maria? Ele permite. Ele permite para ele chegar nesse momento. E ele chega no momento e ele pede o barco emprestado. Diz a Bíblia que ele entra e manda sair um pouquinho da terra. E ali Jesus começa a ensinar a palavra. Sabe o que eu aprendi? Aleluia, na terça-feira. Ele tratou de quem estava dentro do barco e de quem estava fora. Aleluia, olha o Deus maravilhoso. Enquanto ele estava no barco ensinando a palavra, quando ele acaba de ensinar a palavra, ele diz: vai o mar alto, aleluia, e lança a vossa rede. E Pedro vai dizer: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe o que é isso, irmão? A palavra do Senhor, ela tem um poder. Tu tentou onde não conseguiu, tenta mais uma vez. Quem sabe você tentou 1 ano, 2 anos, você vai tentar mais uma vez. É sobre a palavra. Aleluia. Ele contou para o Senhor do jeito que ele estava cansado. Não é assim que acontece com a gente? Mas, irmã, eu estou cansada, eu estou fazendo a obra, eu estou orando, eu estou pregando, eu estou subindo um monte e alguém dentro de casa ainda não está liberto. Tenta mais uma vez, porque você vai testemunhar as maravilhas do Senhor. Trabalha para Ele, aleluia, porque Ele trabalha em teu favor. Se Ele prometeu que vai libertar alguém, fique em paz.
Fique em paz, porque no momento certo, na hora certa, Ele faz. O que diz o livro de Eclesiastes 3? Há um tempo determinado para todo propósito, não é isso? Há tempo de passar por processo, não tem para onde correr, irmão. Tem propósito que a gente precisa passar por um processo. E o processo, ele é dolorido, etapas que a gente precisa passar, não adianta pular. Vai passar, você vai chegar onde Deus determinou. Só que vai passando aí dando glória. Irmã, eu estou cansada. Você vai tentar mais uma vez, porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir, amém? É assim que Ele libera para a gente. O homem disse: Senhor, eu estou esgotado, eu estou cansado, tudo isso eu já fiz, mas sobre a tua palavra eu vou lançar novamente. Ele, quando lança a rede, foi tanto peixe que a rede fez o que? Estava em tempo de quê? De romper, de rasgar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu liberar para você. A tua vitória será tão grande que não vai ficar somente para você, não. Você vai acenar para alguém, vai dizer: vem para cá, vem para o meio, entra aqui, porque o Deus, Ele fez, Ele vai fazer também na tua vida. Aleluia, a palavra foi liberada e foi cheio os dois barcos. Jesus entra em um, e através da atitude de alguém, o outro barco estava cheio. Vale a pena você vir a ele ou não? Vale a pena. Não sei como você entrou. Quem sabe você está numa guerra. Aleluia, mas vale a pena clamar, vale a pena perseverar. Eu estou de pé 25 anos. Não é porque Maria é boazinha, não. É porque a boa mão dele tem me guardado. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu amo fazer a obra, irmão. Glória a Deus, eu tenho visto o resultado. Passei 2 semanas, não estava muito bem. Subi numa van, deu um jeito no joelho, juntou a água no joelho. Eu fiquei quase 8 dias em casa sem poder colocar o pé no chão, morando no 3º andar. E eu com sede de ir para a igreja. Senhor, está lá a libertação, círculo de oração. Me cura, Jesus. Eu preciso estar lá. E eu falei para minhas irmãs na segunda-feira. Na outra eu não vou estar aí não, mas eu estou aqui, estou intercedendo. Quando foi na hora delas dobrar o joelho, eu sentei no sofá, joelho doendo demais. Eu falei: Senhor, as tuas servas estão lá. Senhor, seja com ela. Senhor, é como se eu estivesse lá, Jesus. Vai lá, aleluia. Olha eu aqui andando, irmão. Quem faz isso é Jesus. Aleluia. E o médico falou: a senhora vai vir aqui na sexta-feira, porque tem que tirar água do joelho. Eu corri de lá do médico para a oração. Cheguei lá na oração na quarta-feira. As irmãs orou, irmã, eu senti tão amada, porque eu fiquei 8 dias em casa. Mas quando eu cheguei, eu senti abraçada pelas irmãs, pelos jovens. Eu falei: Jesus, muito obrigado, porque o teu povo nos ama. Como é bom a gente sentir amado. Quem já sentiu essa sensação? Eu digo: meu Deus, muito obrigado, porque 8 dias que eu estava em casa, mas eu senti tão abraçada, tão amada. Eu falei: se eu tinha vontade de ficar lá, e aqui que eu vou ficar mesmo, Jesus. Agora que eu vou mergulhar, porque eu estou em família, eu estou em casa. Coisa é boa quando a gente está em família, quando a gente está em união. O Senhor faz uma grande obra. Aleluia, amém. Então exerça aquilo que Deus colocou na sua mão. Não tenha medo, não. A gente fica meio inseguro, é normal, a gente está na terra, mas o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra, Ele é fiel, amém? Quero deixar essa palavra para a nossa meditação. Tenta mais uma vez. Quem sabe você chegou cansada. Você sabe que é isso, alguém desde o ventre da sua mãe sofrer. Imagina a rejeição desse homem. Imagina a rejeição. Eu tenho um irmão que ele tem uma deficiência nos pés. E logo quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ele foi fazer uma entrevista para ser trocador de ônibus. E marcou tudo. Quando ele chegou lá, o moço falou bem assim: eu estava esperando um homem, não um aleijado. Isso dói, irmãos. Ele disse que chorou demais, mas ele precisava daquele trabalho.
E ele disse: tudo bem, você pode pensar como for, mas o meu Deus mandou eu vir, disse que uma porta dessa vai se abrir para mim. Não importa a minha deficiência, mesmo eu sendo deficiente, mas eu sirvo um Deus todo-poderoso, e essa porta é minha. O meu irmão entrou naquela porta, trabalhou 28 anos na mesma empresa. Aleluia, o deficiente, aleijado, serviu para a empresa. Aleluia, ele só saiu porque ele já estava cansado. Ele recebia muita arma, irmão, porque trocador de ônibus sabe como é que é, né? Entra muito meliante dentro do ônibus. E ele aqui dali começou a mexer com o emocional dele. E ele disse: Senhor, já não aguento mais. Deus tirou ele e agora ele trabalha onde, irmão? Na Casas Bahia. Eita glória, é isso que o Senhor faz, operador de caixa. Senhor, Ele faz isso, então vale a pena perseverar, amém? Aleluia, não sei a tua deficiência, mas entrega a Jesus. Mesmo a gente sendo deficiente, Ele ama, pastor, a gente do jeito que é. Os homens olham pra gente e nos reprovam, né? Eu esperava um homem, não esperava um deficiente. Aleluia, imagina se ele ouvisse aquela palavra porque dói. Ele voltava para casa chorando, mas ele disse: não, eu vou ficar aqui porque o meu Deus disse que essa porta é minha e ninguém vai impedir. Sabe o que é isso? Perseverança e confiança. Se Deus falou, está falado, amém? Fique com esta palavra, fique de pé.